Clube inglês vai ser provavelmente o destino do Ryan. A expectativa é que tudo se concretize nessas próximas horas, tá? O Vasco hoje tenta ainda, né, convencer o Ryan de ficar. O desejo do Vasco não é a saída do Ryan. O Vasco, inclusive, internamente está até dividido. Partes querem a permanência do Ryan, partes querem a saída do Ryan. O Diniz não quer a saída do Ryan, o Diniz quer a permanência do Cria. Mas o Ryan ele foi convencido pelo seu empresário a sair. Contrato de 5 anos. E qual é a principal situação? Os valores que o clube inglês colocou na mesa. Vamos de informação, então, para trazer a você. O clube inglês colocou na mesa do Vasco da Gama uma proposta no valor de 35 milhões de euros, 218 milhões de reais. Esse é o valor fixo que o Vasco vai receber pela venda do Ryan. Entretanto, além do valor de 218 milhões de reais fixos, o Vasco da Gama ainda tem no contrato a possibilidade de receber mais 15 milhões de euros, ou seja, 93 milhões de reais, de forma variável, caso o Ryan bata metas no clube inglês. Ou seja, é uma operação que no final poderá chegar a casa de 310 milhões de reais, caso o Ryan vá bem, bata as metas. É uma negociação que tem potencial para fechar na casa de 310 milhões de reais. Só que qual é a situação disso tudo? Amigo torcedor vascaíno, o que faz o Vasco da Gama se reter um pouco a liberar o Ryan nesse momento? A questão envolvendo os direitos econômicos do Ryan. O Ryan, ele na última renovação de contrato feita com o Vasco da Gama, ele pegou uma parte considerável, tá, dos seus direitos econômicos. O Vasco, ele tem hoje 60% dos direitos econômicos do Ryan, uma parte pequena, definitivamente, do jogador. Além do Vasco ter 60% dos direitos econômicos do Ryan, o próprio Ryan tem 30% dos seus direitos econômicos e o seu empresário tem 10% dos seus direitos econômicos. Ou seja, numa venda que o Vasco faria, né, ao clube inglês no valor de 221 milhões de reais, um valor fixo, tá? Eu estou tirando o valor variável aqui nesse primeiro momento. O Vasco colocaria no seu bolso um valor próximo à casa de 130 milhões de reais. O Vasco hoje entende que 130 milhões de reais é um valor baixo diante daquilo que vale o Ryan, por conta exatamente da divisão dos direitos econômicos do atleta. Então, a primeira parte, o objetivo do Vasco é o quanto puder aumentar ainda mais o valor da venda, porque quer receber mais, já sabendo dessa questão envolvendo a divisão dos direitos econômicos do jogador. E aí é a parte que entra o empresário, porque é uma proposta relativamente alta. O Vasco recebe 130 milhões dos 221, um valor que o Vasco talvez gostaria de receber mais do que isso. Só que para o empresário é bom. Se o Ryan for vendido ao clube inglês por 220, os empresários colocam no bolso 22 milhões de reais. E aí entra o jogo dos empresários, junto ao Ryan, porque uma venda do Ryan por 220 milhões ao clube inglês colocaria nos bolsos do Ryan 66 milhões de reais de forma fixa no momento da operação. Então é muita grana, que se envolve 66 milhões de reais nas mãos do Ryan, é um dinheiro absurdo, mexe com o crime. Imagina você sendo um atleta de 19 anos de idade, sabendo que poderá jogar na Inglaterra e sabendo que poderá colocar no seu bolso 66 milhões de reais. Isso mexe com a cabeça do Ryan e é isso que o Vasco hoje trabalha. Em tentar convencer que 66 milhões de reais hoje é uma grana forte, mas o melhor para ele é ficar no Vasco. Tanto foi o que o Diniz trouxe na entrevista coletiva de ontem dentro de São Januário. Com relação ao clube inglês, é interessante, cara. É interessante. O valor é baixo que o Vasco iria receber, mas o Vasco tenta, e isso pode ser crucial nas tratativas, ter uma mais-valia do Ryan. O que é mais-valia? É o Vasco ter, caso ocorra uma futura venda, um percentual da venda de 20%. E é isso que está travando um pouco as negociações, essa questão da mais-valia que o Vasco quer ter, o clube inglês não tem muito desejo em liberar. O clube inglês, o Bournemouth, ele faturou, desde o meio do ano passado, mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em transferência. No ano passado, o Bournemouth, ele vende o Anthony Semenyo ao Manchester City pelo valor de 72
milhões de libras, sendo que o comprou pelo valor de 10 milhões de libras. Ou seja, o clube inglês valoriza 700% praticamente nessa negociação. Colocando, amigo torcedor vascaíno, né, essa negociação aqui de fato, trazendo ela para o real, o clube inglês, ele compra o Antony pelo valor de 70 milhões, 72 milhões de reais praticamente, e vende o atleta por 510 milhões de reais. Essa é a situação. Além desse atleta, vários outros, tá? Bournemouth tem essa característica de comprar um jogador de um mercado inferior, que é o futebol brasileiro, valorizá-lo e fazer uma grande venda. E o Vasco então entende que seria uma movimentação interessante a venda do Ryan para esse clube, né, do futebol inglês, visando uma venda futura, por isso quer permanecer com essa mais-valia. Se o clube inglês liberar essa mais-valia, dificilmente o Ryan fica. Só que hoje é um grande entrave nas negociações. Nada certo, nada fechado. Ontem viveu-se uma noite sim de clima de despedida, foi muito forte o que aconteceu ontem em São Januário, o empresário não querendo que o Ryan jogasse, entrasse em campo, o Ryan batendo o pé na mesa e querendo ficar. É claro, o Ryan que vai dar a palavra final, ficou mexido também com o pedido do torcedor vascaíno pedindo fica Ryan, então muita coisa ainda vai acontecer, diferente da situação de Verratti e também, né, do David, tá certa a saída de ambos jogadores, a situação do Ryan ainda não está tão certa assim. A ver, amigo, esperar as cenas dos próximos capítulos. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.